Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nessa segunda conferência eucarística, nós vamos tratar sobre o termo memorial. Esse termo memorial que aparece em dois momentos na Sagrada Escritura, na Páscoa Antiga e na Nova Páscoa em Jesus Cristo. Nós vamos ver como que, na Antiguidade, esse termo memorial, ele remetia-se a uma coisa bem particular dentro daquilo que era o culto divino dos judeus. E em Cristo, esse memorial, como nós vimos na última conferência eucarística, como Jesus Cristo ele dá um outro significado a essa celebração pascal, nós vemos como que Jesus ele vai como que usar o termo memorial, é claro, de uma forma um pouco diferente, nós vamos entender justamente isso, onde Jesus ele está ali dizendo que aquele memorial ele realmente é uma celebração para ser realizada até o fim dos tempos, mas não como uma repetição, mas como se fosse a mesma celebração. Mas para isso nós precisamos adentrar nesse grande mistério da Sagrada Escritura, onde, através do texto sagrado, nós encontramos muitas realidades importantes e que nos fazem e nos são caras para a nossa reflexão. O primeiro texto sagrado que nós vamos meditar é do livro do Êxodo, capítulo 12, onde lá Deus ele dá todas as indicações como que deveria ser celebrada a Páscoa. Nós vamos fazer a leitura e vamos meditando ali diante dessas pequenas circunstâncias que nos aparecem no texto, para que nós possamos entender melhor esse memorial antigo. O texto começa assim, no capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel. No dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Aqui nós vemos como que Deus ele indica o dia que começa aqui o primeiro mês do ano lá dos hebreus, lá na Antiguidade. Esse dia que deveria a partir dele ser contado esse ciclo lunar, aquilo que deveria ser a Páscoa, a lua cheia, a primeira lua cheia da primavera, no hemisfério norte. Por isso que Deus, quando indica essa data, ele está chamando a atenção desses hebreus sobre aquilo que já era um calendário que eles conheciam desde a antiguidade. Porque o primeiro mês do ano para os hebreus, assim como também em muitas culturas antigas, não era o janeiro como nós conhecemos hoje, mas era um mês que começava ali por volta da primavera. E para achar a primavera, eles tinham como que um calendário lunisolar, o calendário solar, onde eles encontravam o equinócio, onde eles percebiam que durante a passagem do tempo, a noite e o dia tinha a mesma quantidade de horas. Quando eles conseguiam achar esse equinócio no calendário solar, eles ficavam esperando a primeira lua nova. Quando a primeira lua nova surgia no céu, eles começavam a contar o primeiro dia do mês ali, na primeira lua nova. Depois da lua nova, nós temos a lua crescente, 7 dias depois, e no 14º dia seria a lua cheia, o dia da Páscoa dos judeus. Por isso que aqui nós vemos como que Deus diz àquele povo que será o primeiro dia do mês e o primeiro mês do ano. Fala assim a toda a comunidade: no dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a gente da casa for pouca para comer um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Para cada animal deveis calcular o número de pessoas que vão comer. O animal será sem defeito,
macho de 1 ano. Aqui nós vemos essa primeira prefiguração de Cristo, onde ele, esse homem que se dá, o Cordeiro de Deus, né? Aquele que se dá, aquele que é sem defeito, sem mancha, que se dá nessa celebração pascal. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-lo até o dia 14 deste mês, quando ao cair da tarde toda a comunidade de Israel reunida o imolará. Tomarão um pouco de sangue e untarão as ombreiras da porta das casas onde comerem. Comerão a carne nesta noite. Deverão comê-la assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Aqui nós vemos a segunda prefiguração, que é o pão que futuramente Jesus Cristo ali iria, eucaristizá-lo. Depois, o texto sagrado continua: não deveis comer dessa carne nada de cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar deveis queimá-lo no fogo. Assim deveis comê-lo, com o cinto na cintura, os pés calçados, o cajado na mão, e comereis às pressas, pois é Páscoa, isto é, passagem do Senhor. Aqui nós vemos algo importante dentro do próprio texto. Veja que essa refeição não é uma refeição comum àquele povo, porque eles deveriam comer com cintos na cintura. Isso significa cintos na cintura, O cinto servia para amarrar as vestes, para possibilitar uma melhor eficácia no seu trabalho ou na sua caminhada, na sua peregrinação. Pés calçados, justamente por isso, porque eles deveriam andar. Depois, cajados na mão, porque o cajado é aquilo que nos faz apoiar e impulsar para frente. E ele vai dizer: e comereis às pressas, pois é Páscoa, isto é, a passagem do Senhor naquele momento. Veja que aqui Deus ele mostra o verdadeiro sentido da Páscoa. Essa passagem é essa passagem do Senhor que passaria no Egito, exterminando todos os primogênitos do Egito. Depois, o texto sagrado continua: nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos no país, tanto das pessoas como dos animais. Farei justiça contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Veja que esse sangue é o sangue derramado de Cristo. Esse sangue do qual, como São Paulo diz, nós fomos lavados. E lavados por esse sangue, nós fomos marcados com esse sangue. E depois de lavados e marcados com esse sangue, alvejadas nossas vestes no sangue do Cordeiro, como o livro do Apocalipse também assim diz, esse anjo exterminador, o anjo da morte, ele passa e não nos toca, porque agora nós temos a vida plena, a vida eterna em Cristo. Depois, no final do texto, dessa parte do texto sagrado, no versículo 14, vem o versículo que diz: este dia será para vós um memorial em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Veja que aqui Deus ele institui essa celebração, que não era uma refeição comum, mas uma refeição ritual, como uma celebração para realmente o povo celebrar perpetuamente até o fim dos tempos. E ali o termo que vai aparecer é o termo memorial. Esse termo que, quando se traduziu o texto sagrado para o grego, eles usavam uma palavra que é mnemonizem, que significa memória ou recordação.
Veja que a Páscoa antiga, Deus pede para que eles pudessem celebrar ela como uma recordação daquilo que o próprio Deus havia realizado na antiguidade. Não era ainda aquilo que Jesus Cristo iria propor para eles, como um memorial de atualização. Na Páscoa antiga, o termo mnemonize significa unicamente isso, né? Recordar, trazer a lembrança. Depois nós vemos essa celebração que era uma instituição perpétua, essa instituição que deveria ser celebrada por todas as gerações. Aqui nós temos, né, basicamente como que um fundamento daquilo que é a ceia que Jesus celebra, uma prefiguração daquilo que seria o grande mistério da nossa fé, que é a celebração eucarística. Mas nesse memorial, onde Deus institui na antiguidade e o povo vem trazendo essa celebração no perpassar dos tempos, até que chegasse a plenitude dos tempos em Cristo, para que Ele desse realmente o verdadeiro significado daquilo e mostrasse aquilo que Ele realmente desejaria que realizasse. Porque esse cordeiro e esse pão que foi comido lá na antiguidade, hoje é assim, né? O cordeiro e o pão são a mesma coisa. Porque Jesus Cristo, na hóstia, no vinho, no simbolismo do vinho, ali, né, nas espécies do pão e do vinho, ele se dá como esse verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que a Páscoa antiga, quando o povo judeu, hebreu, celebrava, era uma recordação da grande libertação que Deus realizou na vida deles na antiguidade. Em Jesus Cristo, nós vemos isso lá no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. Jesus, ele vai ali, né, como que dizer aos seus discípulos, no capítulo 22, versículo 19, ele diz: a seguir, aliás, o evangelista relata, a seguir tomou o pão, deu graças, partiu-lhe e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E Jesus vai concluir: fazei isto em memória de mim. Veja que Jesus Cristo, ele traz esse termo memória novamente. Mas, no texto grego, a palavra que é usada é anamnesis. É uma palavra que tem a sua ramificação em mnemosine, mas ela tem uma diferenciação, porque o termo anamnesis, ele traz esse prefixo, né, aná, que significa acima, atrás, um excesso, um novo, ou aquilo que realmente representa, dentro da teologia, trazer de volta. Aná, que significa isso, né? Trazer de volta. E mneses significa memória, lembrança. Isso significa que Jesus, quando disse fazer isto em memória de mim, Jesus estava dizendo àqueles discípulos para que eles, a cada vez que celebrassem aquela celebração eucarística, eles traria de volta aquilo que era essa mesma celebração. Eles não iam celebrar mais uma celebração, fazer mais uma celebração eucarística, mas eles iriam atualizar, trazer de volta essa mesma celebração. E é claro, o próprio Cristo, como ele ressignificou essa celebração eucarística, onde lá na antiguidade o cordeiro foi imolado, aqui nessa nova aliança, o próprio Cristo é imolado. Ele é esse cordeiro, ele é esse pão divino que se dá a cada um de nós. Por isso que ele disse que a carne dele é verdadeira comida e o sangue dele é verdadeira bebida. Justamente por isso. Porque o termo que São Lucas relata sobre as palavras de Jesus é esse, né? Esse trazer de volta. É como que se esse sacrifício que Jesus está realizando nessa última ceia atualizasse ou prefigurasse aquilo que era a sua paixão, morte e ressurreição. Mas quando os discípulos
celebrassem essa instituição perpétua, continuassem celebrando, eles pudessem ter essa consciência de que aquilo que eles estavam celebrando é o mesmo e único sacrifício de Cristo. Aqui nós vemos esse termo memorial que nos chama a atenção sobre essa, talvez, atualização ou presentificação do mistério eucarístico que se dá na morte e ressurreição de Cristo. Essa passagem de Deus em nosso meio, onde Ele traz libertação para o seu povo. Por isso que, quando nós vamos adentrando no entendimento dessas passagens da Sagrada Escritura, nós vemos, a riqueza de significado que tem a Eucaristia para a Igreja e para cada um de nós. Porque não é um pãozinho que nós recebemos, não é mais uma celebração que participamos, mas é o único sacrifício de Cristo que nós estamos vivendo e tendo a oportunidade de tocar diante da nossa fé, diante da nossa unidade com Deus. E quanto mais assim nós vamos adentrando nessa vivência desse memorial, mais nós vamos realmente aprendendo a participar da vida de Cristo em sua plenitude e principalmente dentro desse mistério eucarístico. Por isso que precisamos crescer cada vez mais nessa consciência do memorial, que não é recordar como na antiguidade, porque lá na antiguidade Deus ele diz essa palavra que remete somente a lembrar, a recordar, porque ali Deus estava preparando aquilo que era a plenitude dos tempos em Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, aquela celebração deveria ter o verdadeiro significado. Por isso que Jesus ele usa um outro termo, esse termo anamnesis, que remete justamente a isso, a trazer presente, atualizar, a fazer com que aquele mistério da antiguidade se realize no tempo eterno, no nosso agora, para que assim realmente toda a Igreja, em todos os tempos, de forma perpétua, pudesse participar da paixão, da morte e ressurreição de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.